Olá, hoje eu estou aqui com vocês para concluir a série de estudos que tivemos durante esta semana sobre a nossa personagem que é Ruth. Mas eu quero saudar vocês com o versículo de Provérbios 16, versículo 3, que diz o seguinte: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Na linguagem de hoje, a Bíblia diz o seguinte: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Hoje chegamos ao final da nossa história. Uma história marcada pela fé, pelo amor e pelo companheirismo. A história de duas mulheres aparentemente fragilizadas pela dor e o sofrimento, mas que têm suas vidas completamente mudadas pela fé em Deus. Quando tudo parecia perdido e sem esperança, Deus sopra um renovo na vida de Ruth e Noemi, dando a Ruth uma nova família. Boaz aparece na vida de Ruth e Noemi lembra os costumes do povo de Israel, a lei do levirato, do qual já falamos no estudo sobre Tamar. Noemi lembra a Ruth que Boaz, cuja Ruth está colhendo nos seus campos, Boaz era um parente próximo e ele podia ser o resgatador da sua família. Para isso, Noemi instrui Ruth em tudo o que ela deveria fazer para chamar a atenção de Boaz e lembrar que ele poderia se casar com ela e assim cumprir a lei do levirato. Isso significa, em outras palavras, dar um descendente para o filho de Noemi, o Malom, que faleceu quando ainda morava em Moabe. Boaz então toma todas as providências para cumprir essa lei. Quando Boaz estava na porta da cidade, resolvendo as questões burocráticas diante dos anciãos, ele recebeu uma linda bênção, que está registrada no livro de Ruth, capítulo 4, versículos 11 e 12. E as autoridades disseram a Boaz: o Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar seja como Raquel e Lia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim mães da nação israelita. Que você seja rico e famoso em Belém, Efrata. Que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento faz com que a sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Vejam a continuidade desta história e referência feita à nossa matriarca Tamar, que estudamos na primeira semana. A bênção se concretiza na vida de Ruth, que foi a bisavó do grande rei Davi, cuja descendência culmina no nascimento do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Boaz então casou-se com Ruth e resgatou a sua herança, as terras de Noemi, e teve com Ruth um filho que recebeu o nome de Obed. O livro de Ruth termina dizendo que o nascimento de Obed veio para trazer consolo a Noemi na sua velhice. Dizem os versículos 14 até o 17, diz o seguinte: e as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha ser famoso em Israel, que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama, e ela vale para você mais do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: nasceu um filho para Noemi, e lhe deram o nome de Obed. Obed veio ser o pai de Jessé,
que foi o pai do rei Davi. Você tinha ideia onde essa história ia chegar? Vejam como Deus age na história, usando pessoas comuns e que não tem nada a ver com uma linhagem perfeita ou com uma família perfeita. Nas histórias das 3 mulheres citadas, Tamar, Raabe e Ruth, percebemos que Deus não olha para as pessoas como nós olhamos. Nós muitas vezes olhamos a aparência, o exterior, mas Deus vê o coração, o nosso interior. E o que vemos de comum nessas histórias, nessas 3 histórias, é a fé, a entrega de suas vidas ao plano de Deus. Entregaram-se inteiramente nas mãos e aos cuidados de Deus. Que nós possamos ser pessoas que também possam marcar a história. Que possamos incutir na mente e no coração das nossas filhas e filhos o amor de Deus e a entrega completa de nossas vidas a Ele. Tenho certeza que nem Tamar, nem Raabe, nem Ruth sabiam aonde a sua história ia parar. Que tenhamos esta grata surpresa quando chegarmos ao céu e vermos onde a nossa descendência chegou. Possamos ver aquilo que plantamos floresceu. E novamente eu cito Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Agradeço vocês que me acompanharam durante esta bela jornada de 3 semanas. Foram belas histórias de 3 mulheres que nos ensinaram muito. Na próxima semana, o pastor Klaus estará de volta com vocês e eu me despeço aqui, desejando a todos uma abençoada época de advento. O meu muito obrigada a todos vocês pela companhia diária e até qualquer hora.